Fala pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do Blindando Seus Negócios, o podcast oficial da Telecojus. Eu sou Anderson Marques, host do podcast. Estou aqui com meu grande amigo e sócio, Giovanni Telli. O Giovanni ele é advogado internacional do mercado financeiro, professor do MBA em criptoativos da Universidade Católica de Pernambuco, advogado atuante no Emirados Árabes Unidos e na Europa, e especialista em blindagem patrimonial e financeira. Bom dia, Giovanni. Como você está hoje, cara? Oi, tudo bem, Marques? Tudo certo. Hoje vamos bater um papo com o Giovanni, então a gente vai estar tratando ali, conhecendo mais o Giovanni, sabendo ali da história dele, como ele começou, como ele chegou nesse mercado aqui de blindagem patrimonial, esse mercado de internacionalização de negócios. E vamos buscar conhecer um pouco mais dele e aí, enfim, como ele começou a Telecojus, o que é a Telecojus, quais os serviços da Telecojus. Então, conta aí, Giovanni, como que você começou, cara, a sua carreira como advogado? Conta aí o Giovannizinho aí na época da faculdade, o que é que ele pensava, como é que ele chegou a, caramba, vou me tornar um advogado internacional. Conta aí para o pessoal, conta aí para a gente. Vamos lá. Quando eu entrei, quando eu comecei a faculdade de Direito, eu não imaginava que eu iria ser advogado internacional. Só o que eu sabia é que eu tinha um pouco de repulsão pelas áreas mais tradicionais da advocacia, porque eu gosto de eficiência, eu gosto de algo que transforme a vida das pessoas. E eu sempre acreditei que tudo que passa de uma forma geral ali pelo judiciário e tudo que se constrói de uma maneira geral na advocacia comum era muito pequeno, talvez, ou muito mais devagar do que eu pretendia. E em todo o curso de Direito eu sempre fui aquele alguém que fazia muitas perguntas, que queria ver tudo que existia por trás das leis, tudo que existia por trás do ordenamento jurídico e por que as coisas eram daquela forma. E principalmente como elas realmente funcionavam na prática. A gente sabe que a grande maioria das faculdades, e a faculdade de Direito não é diferente, ela te faz acadêmico. Ela não te prepara para o trabalho, de fato, a advocacia e muito menos para a vida. Então, assim que eu me formei em Direito, eu já comecei a estudar muito sobre economia, que era um termo uma área que sempre me interessou demais. Na verdade, economia eu estudo desde sempre, mas a aplicação da advocacia dentro da área econômica sobre o mercado financeiro. E foi na época que estava em grande ascensão a questão das criptomoedas. E eu, como sempre fui muito fã e entendido de tecnologia, comecei a conectar um pouco as pontas. Logo depois, então, me veio a proposta para ir para Dubai, uma vez que eu tinha entrado como chefe do jurídico da Yellow Crypto, e para lá eu fui. Chegando em Dubai, o ambiente era totalmente diverso, não só a questão de uma legislação estranha, já que Dubai tem a Sharia como padrão, mas para estrangeiros e para negócios internacionais é a lei francesa, que é a lei internacional que se coloca nas câmaras de arbitragem, mediação, que se resolve conflitos de uma forma geral. E não só isso, mas a maneira que os negócios aconteciam, a maneira que a advocacia fluía por lá, a maneira que você resolvia os problemas das pessoas eram completamente diferentes. Show. Antes da gente chegar em Dubai, deixa eu tentar entender aqui então uma linha do tempo de uma forma lógica. Antes de você ir para Dubai, você já estava trabalhando então como advogado ali de criptoativos? Já trabalhava dentro do mercado financeiro e principalmente na área de Web3, de criptoativos, que era uma demanda muito forte na época, ainda é hoje também. E como você entrou nesse mercado, cara? Você foi atrás dos clientes, a demanda foi aparecendo, você chegou um dia assim e acordou, pô, você é advogado de criptoativos. Como foi que funcionou bem essa transição, né, do Giovanni advogado convencional para o Giovanni advogado aí dessa área de tecnologia? Eu diria que eu escolhi o mercado financeiro. Eu escolhi a parte de proteção de finanças das pessoas, a blindagem patrimonial e financeira. Eu escolhi essa área
porque sempre me fascinou conseguir ali proporcionar para o meu cliente com que ele conseguisse dormir de cabeça tranquila de noite, com que ele conseguisse focar no negócio dele de maneira despreocupada, a realmente ali trazer uma solução, a curar qualquer dor ou problema que ele tivesse. E aí, dentro disso, eu percebi que não havia como fazer isso de maneira efetiva sem se internacionalizar, uma vez que o Brasil é muito limitado, tanto na língua quanto na economia, já que o nosso câmbio é muito fraco, né? O real é uma moeda completamente desvalorizada hoje em dia. E não só isso, mas a gente tem um ordenamento jurídico nacional muito complexo, muito difícil e de muito uma certa vago forma... também, né? Porque você falou aí, e acredito que até hoje deva ser assim, mas a parte de criptoativos, a legislação brasileira ainda é muito espaçada, digamos assim, né? Ainda falta, tem muitas brechas ainda, e eles às vezes não sabem nem definir. É o que a gente vê aí, o pessoal chamando de criptoativos, né? E Bitcoin, como é? Bitcoin, o que eles chamam no Bitcoin. Senado. Né? Mas é um reflexo, na verdade, né? Não só as leis do Brasil são muito atrasadas, como os próprios legisladores, os governantes de uma forma geral. Então, é um país que tem muito atraso na parte estrutural e não oferece, né? Nunca ofereceu, na verdade, mas hoje se tornou pior ainda, a questão de uma segurança jurídica, uma estabilidade econômica que propicie um ambiente que dê para um negócio, para aquela empresa, para um empreendedor, de uma forma geral, se desenvolver e conseguir evoluir na vida. Então, foi uma necessidade de mercado a questão da internacionalização, da expansão. E foi quando eu comecei a ver que eu era bom naquilo. Eu tenho uma certa facilidade para outras línguas, sou muito adaptável a outras culturas, eu sempre gosto de trazer o do bom e do melhor para o meu cliente. Então, eu sempre estou atrás de conhecer novos lugares, conhecer novas legislações, novos instrumentos jurídicos, novas acessibilidades de uma forma geral em outros países e levar aquilo para o meu cliente. Perfeito. E foi aí basicamente que eu conheci o Giovanni. Eu estava no início do projeto da Yellow, que é uma outra empresa nossa. E aí foi quando eu convidei ele para participar também do projeto. A gente se tornou sócio no projeto da Yellow. E foi quando apareceu justamente a oportunidade dele ir até Dubai. E aí conta como foi essa entrada na Yellow até essa ida para Dubai também. Achei muito interessante, porque eu não acredito em coincidências. Eu acho que Deus age de maneiras misteriosas na vida da gente e conecta da forma ideal. Por eu ser muito especializado na área de criptoativos, ser muito bom no mercado financeiro de uma forma geral, me apareceu essa oportunidade de ser chefe jurídico da Yellow e de estar ali coordenando, né, um fundo de criptoativos em Dubai. Estruturar a parte jurídica não foi fácil e, enfim, foi um completo desafio na época, ainda mais para toda a questão da diversidade cultural, de todos os desafios que tinham ali para frente num país do Oriente Médio, do outro lado do mundo. Mas foi a melhor coisa que poderia ter acontecido, e principalmente eu acho que no início de carreira, enquanto muitos acabam atuando de maneira meio perdida, fazendo um pouco disso, um pouco daquilo, um pouco de tudo, eu já me especializei desde o início. E quando eu cheguei em Dubai, então, eu comecei a ter muita demanda, na verdade, por clientes ali da localidade. Muitas pessoas me procuravam ali porque, apesar da legislação ser diferente, eu não entendia muito bem a Sharia, não entendia a legislação internacional, né, a legislação francesa, que intermedia os negócios internacionais ali, como eu falei, mas eu sempre entendi muito de cripto, sempre entendi como é que se organizava numa empresa, como é que se conectava a parte financeira de uma empresa, como deveria ser estruturado o jurídico de uma empresa, que tipo de preocupações o empreendedor devia ter ali para conseguir se planejar, se estruturar da forma correta. Então, antes de mais nada, você também era muito bom na área de direito empresarial. Sim, sempre fui. Não tem como você conectar a parte do mercado financeiro sem conectar empresas, perfeito, porque, de uma certa forma, todo empreendedor por si só, ele é uma empresa. Perfeito. E é por isso também que eu trouxe ele para o projeto da Yellow, né? E aí a gente conversou ali meados de 2020. Sim.
Em 2020, eu conheci o Giovanni, foi o primeiro contato que eu tive com ele, a gente conversou e desde sempre a gente foi muito bem alinhado nas ideias, na visão, nos princípios, e a gente acabou aí entrando nesse primeiro projeto. E aí o que aconteceu com a Yellow foi que a gente precisou internacionalizar ela, a gente precisou levar ela para uma legislação que fosse mais amigável àquele nosso tipo de segmento. E aí a gente foi quando levou para Dubai, que aí foi um trabalho excepcional do Giovanni, toda essa estruturação de levar uma empresa que, em tese, totalmente online, para Dubai, fazer a estruturação lá, e foi aí que, de fato, você percebeu, pô, é isso que eu quero fazer, trabalhar com cripto, internacionalização, ou veio algo, ou foi depois? Não, com certeza. Foi uma necessidade de mercado ali daquela época e a oferta mais do que especial que me apareceu. Porque nesse meio tempo em que eu cheguei por lá, estava me adaptando e consegui oferecer algo que eles não conheciam tão bem ainda, porque cripto começou a ser instaurado no setor da DMCC em 2020. Então, já em meados daquela época, começou a atrair o capital e várias empresas de tecnologia de Web3, de criptoativos do mundo inteiro. E em 2020 ali, com toda essa demanda, essa necessidade, começou a ter então ali o mercado ansiar por regulações do setor, começou a ansiar por gente qualificada que conseguisse estruturar as empresas. E nessa mesma época, eu fui procurado por um advogado brasileiro que mora lá, que é advogado da família real, lá de Dubai, e que estava precisando ali de uma expertise numa questão específica de criptoativos ali que eu dominava. E ele já muito bem consolidado, quase se aposentando, né? Ele era especialista no mercado internacional de uma forma geral. Trabalhou a vida inteira na parte jurídica de comércio internacional, de empresarial, e eu ajudei ali ele, a gente conseguiu solucionar a demanda que ele tinha, mas ele mais me ensinou do que o contrário, né? Eu espero ainda no futuro conseguir contribuir muito ali para ele, mas ele foi a pessoa que com certeza me deu o start inicial no mercado internacional. Porque apesar de morar... Professor, é o mentor, na verdade, né? Eu costumo dizer que todo mundo precisa ter seus mentores, cara. Eu tenho os meus, as pessoas ao redor também têm seus mentores, outras pessoas me têm também como mentor, mas todo mundo precisa ter seus mentores. Então, esse cara foi o cara que ele ensinou ali, ele introduziu a esse mercado, digamos assim. Ah, com certeza. E tinha, além da relação profissional, uma relação pessoal de muito carinho, né? Eu tenho idade para ser filho dele, ele já é muito mais velho, já quase se aposentando, como eu falei. E é um cara que tem um conhecimento de vida imenso, né? Ele atuou 30 anos na advocacia dos Estados Unidos, então ele entende muito de common law. Já entendia também ali de leis internacionais, atuando ali nos Emirados Árabes. E com certeza foi meu ponto de start para tudo isso. E você aprendendo com alguém tão bom, não tem como você não ficar igual. Então, em pouco tempo, eu me especializei muito ali nessa área do internacional, conectando com o que eu já tinha de bagagem ali do mercado financeiro e de cripto. Que aí foi quando surgiu tudo. Porque necessariamente quando você trata de segmentos de tecnologia, não são todos os lugares do mundo que você consegue estruturar uma empresa dessa de forma ideal e de forma efetiva. Então, necessariamente, quando aparecia a demanda para estruturar uma empresa de criptoativos, aparecia a demanda de você internacionalizar aquela empresa, colocando em um país ali que fosse propício para o desenvolvimento dela, como é o caso de Dubai. Então, tem Dubai nos Emirados Árabes Unidos, a gente tem outras legislações que são muito boas para criptoativos. Bahamas, hoje, ali no Caribe, se destaca muito no tokenomics, né, que é tudo que envolve a tokenização de ativos financeiros e a oferta deles, então, através de negócios ali. Teve o caso de El Salvador também, né, que adotou o Bitcoin. El Salvador, que adotou o Bitcoin como moeda oficial. Então, existem diversas boas legislações para cripto. E isso não acontece só do Brasil para fora. Vários locais do mundo também são assim. Imagina empresários chineses, né? A China tem um histórico que ela proibiu cerca de 48 vezes o Bitcoin desde o início. Então, o chinês sempre foi muito perseguido. Então, não tem outra. O cara que é chinês, ele nasce sabendo usar VPN e criptomoeda. Isso é lei. E do mesmo jeito, então, para estruturar de forma efetiva ali, com segurança, uma empresa dessa tem que ser no exterior. Então, a gente sempre teve muito
cliente chinês, cliente ali americano, cliente brasileiro, né? O Brasil, sabe, né? O empreendedor brasileiro ele se destaca em qualquer lugar do mundo. E quando ele quer ali, ele já se torna um peixe muito grande no aquário que ele está, ele já não tem espaço ali para crescer mais, ele toma o próximo passo, que é se internacionalizar. Ele expande as fronteiras dele e alcança outros mercados. Essa expansão de fronteiras é muito importante, porque eu costumo dizer, o empreendedor brasileiro, desde a sua criação, ele é ensinado, ele aprende ali na prática, né, a ter que, não burlar, mas meio que ter que contornar tudo, porque é jogado um monte de burocracia, é jogado um monte ali de coisa para ele desde o início, então ele sempre tem que aprender a se reinventar, justamente por não ter essa segurança jurídica no Brasil, como tem em outros países. O empreendedor brasileiro é um cara totalmente criativo, é um cara que pensa em milhões de formas de fazer as coisas, né? Eu costumo dizer isso. E aí, no momento que esse empreendedor brasileiro, ele entende que a fronteira aqui do país não limita literalmente nada e ele conhece esse mercado internacional, cara, não tem quem pare esse cara. Principalmente nas áreas de tecnologia, né, que é a maior demanda, o digital de uma forma geral. Sejam empreendedores da área ali de desenvolvimento de software, né, os famosos devs, sejam influenciadores digitais, trabalham com infoprodutos, seja dropshipping, seja ali questão de apostas esportivas, que hoje fazem muito sucesso, né, rifa, gambling de uma forma geral, aposta esportiva, ou seja até mesmo o setor de criptomoedas, como a gente estava falando, sempre tem uma demanda de você colocar aquele negócio e estruturar no país correto. Porque fazendo isso você consegue não só vantagens fiscais, já que países de tributação territorial isentam ganhos de capitais das fronteiras para fora, né? Tudo que entra do exterior é isento, mas também a questão de uma legislação que abrace aquele negócio da forma correta, tendo até licenças específicas para aquela atividade, que é o mínimo que o empreendedor precisa para ele estar ali crescendo o negócio dele da forma ideal. Perfeito. E quando pega um empreendedor daqui do Brasil, que já tem que passar por, desde o início, como eu falei, toda essa... aprender a se adaptar ali, virar praticamente um camaleão, ter que se adaptar às necessidades ali, porque uma hora é uma lei aqui, outra hora é outra coisa que aparece aqui, e ele vai para uma legislação dessa lá fora, cara... facilita tudo, ele fica, não acredito que é só isso aqui de obrigações fiscais que eu tenho para a minha empresa. Eu não acredito que é só isso aqui que realmente eu tenho que pagar de imposto. Eu não acredito que não exista imposto aqui, entendeu? Então, querendo ou não, como eu falei, quando o empreendedor conhece o mercado internacional, entende que ele não está só limitado tanto ao Brasil quanto ao público brasileiro, isso daí abre muitas portas e com certeza é um diferencial completo aí para nós brasileiros. E aí, justamente... houve esse cara aí que você considera o seu maior mentor e você já tinha uma experiência ali, querendo ou não, internacional, mas ele lhe abriu essas portas e foi depois disso que você criou a Telecojus ou ainda teve um período de tempo? Sim, portas, contatos, know-how, os ensinamentos, os princípios, tudo de uma forma geral. Ele é alguém que foi muito importante e ainda é ali na minha vida, né? Um mentor, como você destacou, né? Pessoa ali que realmente ensinou muito ali do que eu precisava. E então, passando mais uma vez a questão das necessidades que foram aparecendo, né? Os desafios que foram surgindo, eu percebi que só eu ali não era suficiente para estar realizando aquilo da forma ideal. Porque toda vez que você está tratando da parte fiscal de uma empresa, toda vez que você está mexendo com finanças, com a economia de uma empresa e de mercado de uma forma geral, você tem a necessidade de ter ali também contadores. Você tem a necessidade ali também de ter, dependendo do planejamento, do estudo de caso, da expansão daquela empresa, um economista. E aí foi quando eu vi que era necessário criar algo bem maior, uma estrutura ali que abarcasse tudo isso. E os escritórios de advocacia, de uma forma convencional, eu via que não era o que iria solucionar aquilo. Precisava ser uma empresa ali que fosse maior do que isso, que tivesse diversas áreas de atuação. E é por isso que eu não gosto de estar definindo a Telecojus simplesmente como um escritório de advocacia, porque é bem mais do que isso, né?
Até é um dos motivos de não ficar, a gente não ter ali uma ponta dessa Nobra dentro do Brasil, a gente atua de fora, é porque dentro ali do Brasil existe a barreira de ética da OAB de que você não pode atuar contra as profissões. E dentro da Telecojus a gente tem administradores, economistas, advogados, contadores, especialistas em software, em cybersecurity. A gente tem todas as expertises necessárias para estar solucionando aquelas dores e problemas de mercado que o empreendedor tem ali nos desafios do cotidiano dele e o que ele precisa ali para se destacar no mercado e para crescer de forma exponencial. Então você começou a Tele e você ainda estava em Dubai. Sim. Você estava morando em Dubai na época e aí você juntou esses profissionais. Como foi? Foi um primeiro caso que apareceu e aí depois você disse, cara, isso aqui dá para virar um negócio? Ou foi uma demanda expressiva assim que chegou e você, pô, isso aqui tem um mercado aqui, tem um problema para ser resolvido aqui? Sempre necessitava de indicação. Fazia-se ali a parte jurídica da empresa e aí eles perguntavam, mas não tem um contador ali para estar auxiliando ali com essa parte? E eu já tinha ali os contatos, né, que são pessoas hoje que trabalham dentro da Telecojus, mas eu pensei, por que não já abarcar então uma estrutura que abranja tudo isso, que esteja ali no dia a dia? Que foi quando a gente começou o escritório da Telecojus. Então, a gente colocou ali pessoas que eram muito qualificadas, extremamente habilidosas em suas áreas específicas, que tinham essa mente empreendedora, essa cabeça aberta também para entender as necessidades do mercado, entender a necessidade do empreendedor e conseguir solucionar ela. Porque não se trata apenas de dizer para ele o que ele tem que fazer ou jogar a lei no peito dele. Tem que entender o que ele realmente precisa, o que ele realmente passa e como entregar para ele aquilo que vai solucionar efetivamente ali a vida dele e ajudar ele a prosperar. Perfeito, cara, perfeito. Então, a Tele começou justamente por essa quantidade de cliente que foi chegando, você juntou então os profissionais e assim criou-se a Telecojus. Foi isso. Estou pensando aqui e lembrando de quando eu entrei no projeto da Tele, porque basicamente foi uma troca. Eu comecei a Yellow, convidei o Giovanni para dentro, o Giovanni começou a Tele e aí em si me chamou para dentro da Tele. Cheguei na Tele, a Tele já tinha algum tempo aí de atuação. E a empresa da Tele, cara, tem sido uma experiência muito bacana para mim como gestor, porque é impressionante ver como a escolha, porque eu já cheguei e já tinha os profissionais, e a escolha dos profissionais tinha sido uma escolha muito bem feita aí pelo Giovanni, porque eu sou um cara que preza muito por cultura. Eu gosto realmente de trabalhar ali com pessoas que estejam muito bem alinhadas e que pensem também da mesma forma ali. Não que pensem da mesma forma, mas que tenham pelo menos os mesmos princípios, vamos colocar dessa forma. E quando eu entrei, basicamente, todo mundo ali da Telecojus eram pessoas que pensavam no empreendedorismo, pessoas que não estavam limitadas ali a só o Brasil, pessoas que pensavam à frente, pessoas que pensavam fora das fronteiras, assim como também pessoas que gostavam de tecnologia e gostavam de cripto, pessoas aí adeptas a cripto. Conta aí como foi esse início da Telecojus, como foi a minha entrada ali também, como foi esse processo da Telecojus inicial, de um simples projeto até de fato hoje a empresa Telecojus. O que eu sempre vi é que o que a gente precisava na época era estar colocando pessoas dentro ali que primeiro tivessem princípios e valores ali alinhados com os meus, que fossem pessoas honestas, fossem pessoas esforçadas, proativas, tivessem na mesma energia, na mesma sincronia e ali capazes de não só dar o seu melhor todos os dias, mas também de evoluir e se adaptar às necessidades de mercado, porque adaptabilidade e evolução é tudo. Se você não consegue fazer o mesmo consigo mesmo, você não consegue estar ajudando ali aquela empresa do seu cliente a prosperar. Porque a melhor maneira daquela empresa se destacar, daquela empresa ali ter ali uma vantagem sobre as outras e estar prosperando, expandindo, evoluindo, ela tem um diferencial. E você só consegue ter um diferencial quando você traz algo de fora, quando você traz algo do qual aquele setor, do qual aquela empresa para o seu cliente, ela ainda não tinha, mas vai ser capaz de utilizar aquilo ali
para se sobressair perante as outras. Perfeito. Mas aí, justamente, dá uma explicada, então, dessa escolha, como começou a Tele ali inicialmente, até se tornar, de fato, a empresa Telecojus que a gente tem hoje. Certo. Essa linha do tempo aí de negócio, de projeto, quer dizer, até, de fato, a empresa. Quando a gente pensa nos desafios que o empreendedor tem hoje no mundo moderno, a gente tem que lembrar que toda empresa, ela de uma certa forma, ela está no digital. Se a sua empresa não está no digital, eu tenho certeza absoluta que em pouco tempo ela vai sumir. Porque hoje existe até uma máxima que dizem que não existe mais marketing digital. Hoje é simplesmente o marketing está no digital e o digital está no marketing. Então, quando você pensa nos desafios que o empreendedor tem hoje em dia, ele tem que se preocupar com a parte, então, não só das finanças, da administração, do jurídico da empresa e da contabilidade, que são coisas mais tradicionais, mas também sobre site, sobre métodos de pagamento, métodos de recebimento. E na era da tecnologia, no século da informação como a gente vive, os meios de pagamento, as formas ali que você vai oferecer para pagar os seus clientes, as formas que você vai oferecer para receber dinheiro dos seus clientes, pagar os seus fornecedores e fazer negócios, é algo ali que é basilar, é o primeiro passo. Então, se uma empresa está restrita ali a somente questão de maquininha, de um Pix da vida, ela não vai conseguir ali atender Todas as demanda demandas de mercado, por exemplo. Você tem que oferecer facilidade. Uma empresa tem que oferecer facilidade para o cliente. Então, se você já consegue ter contas bancárias em outros países, receber em euro, receber em dólar, receber em cripto, muitas vezes também, você já consegue ter ali um diferencial demais dos seus concorrentes, porque o cliente sempre procura facilidade. Então, se é um cliente estrangeiro que ele não consegue ali estar acessando reais ou é dificultoso para ele muitas vezes pode não escolher a melhor empresa, mas ele vai escolher aquela que mais facilita a vida dele. Então, aquela que tiver a opção para estar recebendo em dólar, recebendo pagamento em euro, ele vai contratar ela. Então, você necessariamente tem que entender hoje de gateway de pagamento, você tem que entender de variação cambial, de spread, você tem que entender sobre como funcionam as diferentes tributações em diferentes países, você tem que entender dessa parte para conseguir oferecer para o seu cliente, conseguir implementar na empresa dele. Então, foi quando a gente viu que precisava estar trazendo para dentro da Telecojus pessoas da área de tecnologia ali, e das diversas áreas, na verdade. Das diversas áreas. Economistas que entendessem de criptomoedas, pessoas ali que entendessem de criptomoedas dentro da contabilidade, como é o caso do Vinícius, do Matheus, dos outros. Pessoas ali que tivessem uma capacidade de enxergar as necessidades de mercado, entendessem de administração e gestão empresarial, como é o caso do Anderson, que está aqui na nossa frente hoje. E outras áreas ali de expertise com software, com sites, plataformas. Dos poliglotas. Nossos poliglotas especialistas em legislação estrangeira. Porque uma coisa é eu pegar na internet e pesquisar as legislações, sei lá, em inglês ou algo do tipo. Outra coisa é eu pesquisar elas da origem. Então, sei lá, na Geórgia, alguns documentos lá na língua oficial deles, ou na Rússia, e justamente... Até mandar um salve aí para o Matias, que é o nosso poliglota. E aí, justamente, ele é especialista em legislações estrangeiras. Justamente porque ele pega na fonte ali e faz justamente o estudo dela na língua original de cada país, né? Como a gente mencionou no início do podcast, o Brasil em si ele tem muitas limitações. E uma delas, além da geográfica, é a linguística também. Então... Em português existem poucos materiais escassos e, na maioria das vezes, até errados mesmo e desatualizados sobre coisas do exterior, legislações estrangeiras, sistemas de pagamento, sobre a prática mesmo e a vivência do dia a dia do mundo empresarial, do mundo corporativo, do mundo financeiro. Então, para você conseguir atuar nessa área, para você conseguir ali oferecer do bom e do melhor para o seu cliente... Você tem que necessariamente ter acesso, você tem que entender de outras línguas, ter ali uma capacidade de atuação
e oferecer aquilo para o seu cliente. Cara, uma pequena mudança, por exemplo, as suas pesquisas. Se você pesquisa no Google hoje, você quer saber em português, cara, você está procurando informação numa piscininha de praia. Sabe aquelas piscininhas que se cava? Pronto. Você está procurando informação numa piscininha dessa. Só de você trocar o idioma, faz essa pergunta em inglês, cara. A mesma pergunta. Cara, você está pulando no mar. Você sai dessa piscininha e pula de fato no mar, que é onde está a maioria das informações. E então, assim, para o mundo moderno hoje, o inglês, obviamente, é basilar. Ele é necessário, é o que se usa na maioria das vezes, só que não em todas elas, né? Existem muitos países ali para o Oriente que alguns empresários, alguns empreendedores, as empresas de uma forma geral, não têm ali como é que eu posso dizer, o inglês adaptado para toda empresa. Então, para você conseguir conversar com os diferentes setores, conseguir atender a demanda da forma correta, você precisa ter o acesso a outras línguas. E quando você vai mais além disso, até mesmo propiciar o conforto, oferecer aquilo para o cliente se sentir em casa. Franceses entendem inglês, mas eles não gostam de falar inglês. Eles se sentem bem falando francês. Árabes também a mesma coisa, né? Inclusive muitos países ali do Oriente Médio possuem problemas com os Estados Unidos em si. Então eles não gostam mesmo de falar inglês. Então, de uma forma geral, a gente sabe que todos os países, né, todas as pessoas gostam de falar na língua nativa delas. Mas, em alguns casos, isso se torna um diferencial e uma necessidade ali de mercado. Porque você consegue transmitir a confiança da forma correta para aquele empreendedor, para aquela empresa, e mostrar que você compreende eles e que vai conseguir entregar o que eles precisam. A conexão com essas pessoas é muito mais fácil. Você consegue conectar aquele cliente, consequentemente aí abrir inúmeras portas de novos negócios, de novos contratos e novas parcerias também, né? Porque pensa comigo, se o inglês já abre inúmeras portas, imagina você conseguir falar com as pessoas na língua nativa delas, né? E aí é onde entram nossos poliglotas que falam aí francês, italiano, russo, georgiano, até o árabe também, né? Então, eu digo que é um dos diferenciais que fez com que a Telecojus crescesse da proporção que ela está crescendo. É justamente conseguir acessar esse público, conseguir atender essa demanda desse público que muitas vezes outros escritórios, seja brasileiros, seja americanos até, não conseguem atender por causa dessa barreira linguística. E tem essa necessidade, né? O mundo, não só o mundo digital, mas o mundo geopolítico, ele sofre com constantes alterações, constantes eventos. Então, se você for pensar, desde o início que surgiu a Telecojus, já teve ali a saída dos Estados Unidos no Afeganistão, a retomada do país pelo Talibã. Então, todos os empresários e as famílias ali que tinham uma condição financeira saíram, elas emigraram do país, levando a fuga de capital para fora. A gente teve ali a consequência, praticamente quebra da Argentina agora, que também levou muito capital para fora, para o exterior. Guerra, né? Posteriormente, a gente teve a guerra da Rússia e da Ucrânia, que se perpetuou até os dias de hoje, que fez ali como consequência que os bens e finanças ali de russos fossem confiscados ao redor do mundo, fez a Rússia sair do SWIFT e não ter acesso mais ao dólar. Então, a gente sempre tem ali demandas, necessidades constantes de empreendedores, de empresários no mundo inteiro, não só no Brasil. E você conseguir sempre estar a par, você sempre estar atualizado das situações, das demandas, dos acontecimentos, é o mínimo para você conseguir atuar nesse mercado. Perfeito, perfeito. Então, daí surgiu a Telecojus, com todo esse diferencial, com todo esse leque de profissionais. E conta um pouco ali de qual a visão da empresa, o que é que a empresa, quais os princípios basilares ali da empresa que meio que norteiam o crescimento dela. Eu diria que é você oferecer um conjunto de soluções efetivas para o caso prático adaptado à realidade daquele cliente. Quando a gente pensa em escritórios de advocacia tradicionais de uma forma geral, e que fazem offshores, internacionalizam negócios, eles são extremamente limitados. Eles oferecem simplesmente
papéis de uma empresa, documentos, e simplesmente largam de mãos os empreendedores. Isso não é você solucionar o problema de alguém. Não importa quão bom é aquela peça, quão bom é aquele instrumento que você está oferecendo. Se o empreendedor não sabe usar ele ou não consegue, não vai ser o suficiente para resolver a dor, resolver o problema dele, conseguir fazer ele prosperar. Então, é um dos motivos de a gente ter tantas diferentes expertises e profissionais dentro da Telecojus. Quando a gente abarca e fecha negócio, fecha contrato com uma empresa, a gente está ali oferecendo a dedicação da nossa equipe e parte ali das nossas vidas para ela, o que vai fazer com que tudo que ela precisar ali, seja na parte financeira, seja na parte de gestão empresarial, seja na parte de advocacia, né? Na parte jurídica, na parte contábil, na parte ali digital dela, a gente consegue ajudar, né, um conjunto de soluções para ela se destacar, para ela evoluir, para ela prosperar. E não tem como fazer isso sem ela se internacionalizar. Então, hoje, necessariamente, no mundo moderno, como a gente falou, tudo está no digital. E se você não consegue ter acesso no digital a outros mercados de capitais, outros mercados financeiros, dado que o Brasil é muito pequeno e limitado, você não consegue ter isso. Imagina que uma empresa que ela venda, vamos que ela tenha um faturamento médio ali de R$1 milhão ali por mês, que seja, ela vai ter que vender 5 vezes mais do que uma mesma empresa que venda nos Estados Unidos ou na Europa para conseguir ter um faturamento parecido, pela desvalorização do nosso câmbio e pela cotação ali que a gente enfrenta em constantes sofrimentos ali com oscilação, a inflação que tanto atinge o Brasil, né? Sem contar o que é pago de imposto, né? Fora, obviamente, a carga tributária. Então, você imagina, né? O empresário hoje que ele fatura, que ele recebe em reais, ele tem que ser 5 vezes melhor, ele tem que vender 5 vezes mais do que os concorrentes dele que fazem o mesmo serviço, que vendem o mesmo produto nos Estados Unidos e na Europa. Então, você tem 2 caminhos. Você pode se tornar, ali, ter diferenciais da sua empresa a um nível de destacar ela tantas vezes das demais, ou você pode acessar outros mercados de capitais, como no caso da Europa, dos Estados Unidos, da Ásia, ou você pode fazer o que é realmente a evolução total, que é a união dos dois. Quando você se internacionaliza, você oferece o seu produto, seu diferencial para o exterior, necessariamente ali você já está levando uma novidade e às vezes o que é uma necessidade nos mercados locais, porque apesar do Brasil ser muito avançado, ser muito próspero na área digital, ter muitas fintechs, muitas DeFis, muitas Tem startups. muitas barreiras para essas empresas. Tem muitas barreiras e em outras regiões do globo, como o caso da Europa, é muito atrasado. Tudo que é em questão de software, tudo que é questão de digital, tudo que é questão de meios de pagamento também, de uma forma geral, são mais atrasados em regiões ali como Europa, em regiões ali como o resto da América Latina. E aí você, levando isso para o exterior, você necessariamente vai estar levando algo que aquele mercado vai consumir. Você vai conseguir ali prosperar, você vai conseguir expandir a sua empresa, você vai conseguir trazer ali uma evolução constante para ela. Perfeito. E aí tratando também justamente dessa internacionalização, então de levar esse negócio que está aqui no Brasil lá para fora, onde é que a maioria dessas empresas estão errando, que justamente é o que a Telecojus veio para estar abarcando e justamente solucionando, né? Porque o que a gente vê é justamente pessoas que querem internacionalizar, só que as empresas, elas entregam uma estrutura ali meio que morta, porque justamente o empreendedor não vai saber usar aquilo no dia a dia. Se aquela estrutura empresarial não serve para um empreendedor, para ele conseguir receber, para ele conseguir pagar, para ele conseguir oferecer os serviços deles, através daquela estrutura, então de nada ela serve. Então conta um pouco justamente onde é que está esse erro e qual a solução que justamente a Telecojus oferece para solucionar essa demanda aí. Eu diria que quando você está planejando alcançar um fim,
quando você está ali na pretensão da expansão, do seu crescimento, o planejamento é vital. É mais de 50% ali do que você vai estar realizando. Então, se você quer expandir a sua empresa, se você quer crescer ela, mais de 50% necessariamente ali do seu sucesso vai vir do planejamento. E se você simplesmente estabelece a empresa ou expande ela para qualquer país, sem uma pesquisa adequada, sem um conhecimento ali necessário para adequar tal, você não vai ter o resultado esperado. É possível que haja ali um fracasso, até provável que haja isso, né? E a gente vê isso no dia a dia, quando muitos empreendedores, muitos empresários ouvem de amigos ou simplesmente pesquisam no Google, acham legislações ali famosas, e mais uma vez, famosas em português, né? Ou seja, pesquisam em português, e aí vai ver lá, por exemplo, BVI, Uruguai, né, e Delaware, e acham que aquilo soluciona tudo para eles, sendo que isso está completamente distante da realidade. Quando você está ali oferecendo um conjunto de medidas efetivas para aquele empresário, você precisa, e para aquela empresa, você precisa analisar a situação dele, entender qual é o caso prático, onde é que estão os clientes daquela empresa, o que ela vende, quais os concorrentes dela e aonde ela quer chegar. Com base nisso e em muitos outros fatores, você consegue então estabelecer ali quais que são as melhores opções para aquela empresa. E muitas vezes tem mais do que 2 ou 3 opções. E não opções apenas de países, né? Porque é uma coisa que eu gosto daqui, que a gente sempre costuma dizer, que a gente não abre offshore, a gente internacionaliza negócios. Então, a abertura do offshore é só uma parte do serviço. E aí, justamente, não é só escolher o país, é escolher o país, escolher as formas de recebimento, unificar tudo, escolher os bancos também onde vão estar sendo criadas as contas da empresa. Então, isso é muito legal. Isso é muito legal porque justamente soluciona essa demanda. Como você estava falando, o erro está em justamente querer copiar aquilo que está na mídia, aquilo que é mais famoso. Então, a gente, BVI está sendo muito falado. Eu quero uma estrutura em BVI. Só que, às vezes, o seu segmento... Existem países muito melhores também. Vocês não têm noção da quantidade de gente que chega com empresa de BVI que fizeram, né? O cara vai no baratinho, né? Ele vai o escritório que faz ali no melhor precinho, né? Uhum. E quando vê o documento da empresa tá todo cagado, a empresa não consegue abrir conta bancária, enfim, quando a documentação, se ela não tá em dia e se ela não foi feita da forma correta, o contrato social, a documentação da empresa, você não vai conseguir abrir conta bancária para ela. E se você está planejando, dependendo ali de qual for o seu segmento, sua atividade, está oferecendo seu serviço a partir dali, pode ser que não funcione. Então, por exemplo, alguém faz uma empresa em BVI esperando que vai conseguir oferecer os serviços, os produtos dela para a Europa, dificilmente vai conseguir, porque BVI está na lista negra da Europa. Então, não é porque o seu concorrente, porque o seu amiguinho fez uma estrutura, fez a empresa ali, que você vai fazer. Você vai se dar muito mal numa dessa. É necessário ali você procurar profissionais corretos ali, procurar profissionais qualificados na área que entendam não só as necessidades de mercado, a necessidade da sua empresa, mas também do seu produto, da sua área de atuação para conseguir te oferecer o bom e o melhor. Isso, que entendam, mas também que tenham essa conexão justamente para estar oferecendo o máximo. Se você pegar alguém que... É que nem, por exemplo, eu trabalho para o Banco X e eu vou indicar investimento. Cara, eu vou indicar investimento do Banco X. Entendeu? É muito diferente se, por exemplo, eu sou autônomo e eu analiso um panorama geral de todos os bancos. Eu vou lhe indicar aquilo que é o melhor. Então, no momento que você pega uma empresa que ela tem uma conexão totalmente global, com parceiros em basicamente mais de 30 países, então, justamente, ela vai lhe oferecer realmente aquilo que é melhor, entendeu? E isso é bem interessante porque a gente entra na questão agora dessa abertura, né, do negócio e necessita justamente desse estudo, porque para justamente a gente não cair nessa de abrir um padrãozinho ali que não funciona para todos os negócios, saca? E a gente vê, né, nisso muitas vezes expansões, sonhos se acabarem, ou seja, aquele empreendedor ele tinha
uma ideia genial, ele tinha um produto diferenciado, ele tem um serviço melhor que o da concorrência. Ele não foi estruturado da forma correta. Mas não foi estruturado da forma correta, não foi pensado da forma correta, e aí ele não consegue alcançar os mercados que ele deveria, né? Justamente por essa natureza do empreendedor brasileiro, por ele ser diferenciado, ele ter um maior esforço, empenho, ele sempre ter uma criatividade muito grande, ele normalmente consegue ter um melhor produto, ele consegue oferecer um produto diferenciado que é respeitado lá fora. A gente sabe, as melhores carnes do mundo, os melhores cafés do mundo vêm do Brasil e são vendidos lá fora. Do mesmo jeito, vários outros produtos, serviços, né, não só da área de tecnologia, mas de diversas outras áreas são melhores e às vezes empresas que são muito menos qualificadas ou piores do que as suas estão dominando aquele segmento em outros países simplesmente porque você não teve ali a coragem, a capacidade ali de conseguir atuar naqueles mercados e oferecer o que você tem para fora. E se você não tem uma equipe ali, um escritório, uma empresa qualificada que consiga te auxiliar a alcançar aquele fim, você vai basicamente morrer na praia. É o que eu costumo dizer, né? Tem certas economias que não valem muito a pena. E olha que eu sou um cara que eu sou totalmente controlado nas minhas finanças pessoais, assim também como nas finanças empresariais. Mas eu costumo dizer, cara, tem economias que não vale a pena. Um exemplo delas é, por exemplo, tatuagem. Cara, você vai fazer uma tatuagem? Não tenta economizar, cara. Paga o valor que for preciso e faz com alguém que se garante no que está fazendo, porque vai estar ali pro resto da vida. É a sua empresa, cara, é o seu negócio, você coloca a sua vida ali, mais que isso, você dedica o seu principal ativo, que é o seu tempo àquilo ali. Então, assim, estrutura da forma correta, faz o investimento que precisa para se ter, paga uma empresa ali realmente séria e faz esse investimento da forma correta. Porque senão, justamente, você vai, assim como, às vezes você quer economizar o financeiro, mas aí você vai perder algo muito mais valioso, que é a questão do tempo lá na frente, né? Meu avô sempre falava uma frase que é: o barato sai caro. Então tem muitas coisas na vida que se você não tem ali a capacidade financeira de estar arcando com aquilo, é melhor você esperar um pouco do que realizar ali o pagamento ou tentar fazer um trabalho que você fez com alguém desqualificado ou um serviço muito mais barato e você vai ter uma entrega barata que não soluciona, que não atende o que você precisava ali, né? E na maioria das vezes as pessoas têm ali a condição de estar fazendo ali aquele serviço, de estar pagando, só que elas pensam que é uma parte que elas conseguem ou podem economizar e muitas vezes elas voltam arrependidas disso, né? Mundo afora, a gente tem várias empresas disfuncionais, aquelas que não conseguem ali vender da forma adequada o produto e serviço porque estruturaram a empresa no país errado e por aí vai, né? E uma coisa que a gente vê bastante é justamente pessoas que quiseram economizar voltando pra gente arrependida que aconteceu alguma coisa. Tem realmente bastante gente que chega pra gente assim, fez uma consultoria com a gente falou, essa é a melhor forma. E aí, não, vou fazer só isso aqui, é mais simples, é menos custoso, e aí depois volta pra gente. Cara, aconteceu isso aqui, velho. Como é que a gente consegue resolver isso aqui agora? E aí? E você tem que, realmente, assim, a parte de princípio é o estudo, né? A gente falou, o planejamento é mais do que 50% para o sucesso, né? O próprio Abraham Lincoln, ele tinha uma frase, né? E ele foi um dos presidentes mais respeitados de toda a história, até hoje, nos Estados Unidos. Ele falava que se ele tivesse 6 horas para derrubar uma árvore, ele passaria 4 afiando o machado dele. Perfeito, perfeito. Giovanni, para finalizar, eu abri a caixinha de perguntas, tá? De perguntas para o pessoal fazer para você, e eu queria selecionar 2 aqui, para que você possa responder e ajudar o pessoal aí de casa. Primeira pergunta que fizeram aqui para o Giovanni Telli. Onde você se vê em 2 anos? Ó, pergunta profunda, cara. Onde eu me vejo em 2 anos, né? É uma pergunta interessante porque fisicamente é mais difícil prever. Eu sempre estou viajando muito, né? Eu sempre estou buscando ali o melhor ali que eu posso para o meu cliente, oferecendo a melhor solução e uma maior diferenciação de mercado
para aquelas pessoas ali que depositam a fé, que nos contratam e que seguem conosco. Conta aí, Giovanni, nos últimos 4 meses, conta aí todos os países que você já passou só nesses últimos 4 meses. 4 meses, Brasil, vim agora para o Brasil, né, passar o meu aniversário, passei no Brasil, Itália, Holanda, Marrocos e Dubai. E a Geórgia também em fevereiro, Olha que eu tô lembrando mais que ele, viu? Ele foi na Alemanha também. Sim, Alemanha. Muita coisa mesmo que a gente vive. Então, fisicamente é difícil prever essa pergunta, mas o que eu sei que eu vou estar ainda fazendo em 2 anos é continuar evoluindo, expandindo, me especializando mais ainda e oferecendo esse diferencial para todos os nossos clientes. Perfeito, cara, perfeito. Segunda pergunta, qual o público-alvo da Telecojus? É uma pergunta bem genérica, mas eu acredito que perguntando aí justamente quais tipos de empresa, né, que a gente pega. Eu diria que todas aquelas que desejam internacionalizar a sua empresa e o seu negócio, especialmente aquelas do segmento digital e aqueles empresários que, independente da área de atuação deles, já tenham um patrimônio ali considerável ou robusto e queiram manter aquilo a salvo do governo, né? Proteger aquilo para a família deles, para os filhos deles e para as futuras gerações. Porque nada é mais precioso do que o legado que você está deixando para os seus filhos. Perfeito, Gil. Então, para finalizar, é algo que eu estou fazendo agora no podcast, que é o seguinte, eu quero que você deixe um ensinamento aí para o pessoal de casa e diga onde é que a gente pode lhe encontrar nas redes sociais. Deus é ilimitado. Se somos a imagem e semelhança deles, nós também somos ilimitados. E não pensem, então, que vocês não podem alcançar o que é de bom, o que é de melhor. Não pensem que vocês são limitados ao Brasil, que vocês são limitados ao português, que vocês são limitados a estar vendendo em reais ou então a deixar o teu negócio dentro do Brasil. O digital, ele é sem fronteiras e você pode ser também, independente da sua área de atuação, sempre busque melhorar e ofertar o teu serviço que você tem de melhor para outros lugares, para outras pessoas que muitas vezes vão saber ali apreciar eles da maneira correta, consumir ali de maneira mais efetiva. Perfeito, Gil. E onde é que a gente encontra nas redes sociais? @Giovanni Telle, tem um Instagram da Telecojus também, e a partir de lá você consegue ver também nosso e-mail de contato, o contact@telecojus.com e o meu e-mail teleadv@telecojus. Então é isso, pessoal. Estamos aqui finalizando mais um Blindando Seus Negócios, podcast oficial da Telecojus. Sou Anderson Marques, host do podcast. E eu queria agradecer a você aí de casa. Queria dizer que se você gostou do conteúdo, curta nosso vídeo, compartilhe e comente também, tá bom? Até a próxima e nos vemos lá.